Alô, som, teste. Opa, será que vai rolar? Será que estamos ao vivo? E are we alive? Alive estamos, né? Are we live? Que beleza, hein? Estamos ao vivo para mais uma sensacional correção de prova de vestibular de medicina. Meus caros alunos, muito boa noite. Estamos transmitindo direto da Central Física Resolve de Telecomunicações, também conhecido como Minha Casa. Beleza, gente? Tamo junto. Vamos lá. Deixa eu fazer uma parada aqui. Por que não aparece aqui? Vamos lá. Deixa um pouquinho para... Aí, apareceu. Muito bom, muito bom. Heloísa, de primeira, hein? Luciana, boa noite. Lincoln, Luísa, maravilha, Ana, Vinícius, Júlia, Elô, sua figura, hein? Muito bom. Bruna, Ana, Raquel, Tiago, Stephanie, Ana, Aguiar. Vamos lá, Tiago Vale, vamos que vamos. Dá um oizinho pra nós, Vitor. Dá um oizinho pra nós aí pra eu saber quem tá, porque é pra interagir com o professor, né? Afinal, é uma aula ao vivo, tá? Se não fosse para ter interação, seria gravada. Vamos lá. Então, vamos que vamos. Essa Francisco, Júlia, né? Beleza? Essa provinha aqui é uma provinha meio densa, meio pastosa, né? Meio severa, né? Então, vamos lá. Então, uma provinha muito boa, tá, gente? Questões muito boas aí, eu diria até. Tem um nível até um pouco mais aprofundado de FUVEST primeira fase, hein? Vamos lá, vamos tocar o barco, né? Tocando o barco. Assim, se você quiser pegar a resolução que eu fiz das últimas 5 provas da FUVEST, ela está disponível aqui no site fisicaresolve.com.br, no caso, o meu site, beleza? Aí você dá para baixar né, esses PDFs aqui das resoluções das últimas 5 provas da primeira fase da FUVEST, tá? Em breve eu farei uma dessa, um PDF desse para essas provas da Santa Casa, né? Eu tô quase completando todas as provas da Santa Casa, hein? Que beleza. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Acompanha comigo, por favor. O motorista dirigia seu automóvel em uma estrada reta. Ao passar pela placa 1, com velocidade de 25 metros por segundo, iniciou a frenagem do seu veículo mantendo uma desaceleração constante, até passar pela lombada. Em seu trajeto, passou pela placa 2 com velocidade de 15 metros por segundo. O intervalo de tempo decorrido entre a passagem do veículo pela placa 1 e a passagem pela lombada foi de... Então vamos lá. O primeiro passo aqui, ó, é fazer o desenhozinho, tá, gente? Faz o desenho aí, ó. Então temos o veículo, placa número 1, que diz a placa, hein? Olha lá, lombada a 300 metros, certo? Vocês sabem ler placa ou não? Tá meio claro isso aqui, né? Lombada a 300 metros, depois lombada a 100, tá? Então ele passou com uma velocidade de 25 metros por segundo a 300 metros da lombada. Eu fiz a lombada aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Um ressaltozinho no chão. Essa é a lombada, tá? E aí ele passou com 25 metros por segundo, né? E na segunda placa ele passou com 15 metros por segundo, tá? Ele quer o tempo total, desde o momento que ele passa pela primeira placa até a lombada. Bom, um detalhe importante é que você tem uma desaceleração constante, tá? Então você tem a desaceleração, né? A frenagem, o retardamento é constante, o que caracteriza um movimento uniformemente variado, tá? Então a gente vai poder usar as equações do M e o V. Então o que a gente sabe aqui, ó? A distância entre a primeira e a segunda placa, se a placa está aqui dizendo que é 300 metros vai estar lombada e 100 metros vai estar lombada, então a distância entre a primeira e a segunda placa é 200, certo? Vamos lá, então essa distância aqui é 200. Então eu tenho a velocidade quando ele passa na placa 1, eu tenho a velocidade quando ele passa na placa 2, e eu tenho o ΔS. Dá para achar aceleração aqui por Torricelli, tá? Vamos lá. Manda ver aqui, ó. Então no trecho de A para B, né? Daqui o ponto A, placa A. Aqui é o A, né? Vamos dar nomes aos bois aqui, ó. Aqui é o A,
Aqui é o B, né? E aqui é o C. Então, no trecho de A para B, M1V, aí Torricelli na cabeça, a velocidade em B, né? Eu quero desse trecho, então a velocidade final desse trecho é 15 ao quadrado. A velocidade inicial é 25 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração que eu vou achar, né, nesse trecho, que é, e o ΔS, que é 200, tá? Então aqui fica 15 ao quadrado, 225, né? Aqui vai ficar 625. 625 menos 225, né? Dá 400, dividido por 2 vezes 200, que é 400, dá 1, tá? E é negativa. Essa aceleração é negativa, né? Na hora que eu passo esse cara para lá, fica negativo. Então, a aceleração dá menos 1 metro por segundo ao quadrado. Essa desaceleração que ele tem aí nesse trecho AB é a mesma que ele vai ter no trecho BC, tá? Mas antes de fazer o trecho BC, dá para a gente achar o tempo que ele demorou para vir daqui para cá, né? Veja, agora eu tenho a velocidade inicial, que é 25, a final, que é 15, eu tenho a aceleração, dá para achar o tempo, V igual a V0 mais AT. Então a V final é 15, né? No trecho AB é 15, a inicial é 25, a aceleração é menos 1, dá para a gente achar o tempo de A para B. Aí tu faz a continha aí, 10 segundos, tá? Pois bem, agora vamos para o trecho BC. Então, no trecho de B para C, o que a gente tem do trecho de B para C? Eu tenho a velocidade inicial do trecho de B para C. A velocidade inicial de B para C é a final do trecho AB, né? É 15. Só que eu não tenho a velocidade final aqui em C, né? Eu não sei a que velocidade ele passa na lombada. Porque ele vai passar na lombada, ele tem uma certa velocidade, né? Ele não para na lombada, ele passa com uma certa velocidade. Então dá pra gente achar essa velocidade VC aqui, tá? Veja, eu tenho a velocidade inicial, que é 15, no trecho BC. A velocidade final, que é a velocidade na lombada, eu não tenho, dá pra achar, é o que eu vou fazer isso. O ΔS é 100 e a desaceleração é a mesma, tá? Então vamos lá, Torricelli de novo. A velocidade final aqui na lombada eu vou achar em C, né? A velocidade inicial do trecho BC é 15 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que é menos 1, e o ΔS desse pedaço aí é 100, tá? Bom, aí você faz a continha, vai dar 5, né? 5 metros por segundo. Então a velocidade com que ele passa na lombada é 5 metros por segundo. Agora eu tenho a velocidade inicial do trecho BC, eu tenho a final, tenho a desaceleração, dá para achar o tempo V igual a V0 mais AT de novo. Então a velocidade final aqui é 5, a inicial é 15, a aceleração é menos 1 vezes o tempo, vai dar 10 também. Bom, então demorou 10 segundos para vir de A para B e 10 segundos de B para C, então o tempo total vai ser a soma, que é 20 segundos. Portanto, matamos a questão alternativa B de Beto Barbosa. Ah, docica, meu amor, a minha vida. Oh. Beleza? Ô, meu querido Poliréu, passei na Federal e apareci para agradecer suas lives, me deram vaga, sem dúvida. Beleza, Poliréu, muito obrigado pelo retorno, viu? Muito obrigado. Olha só, na verdade não é minha live que deu a vaga para você, né? Foi, obviamente, o seu esforço, né? Eu fiz uma pequenina ajuda nessa sua trajetória. Mas é legal você falar isso, porque o Poliréu estava aqui direto ano passado, né? Toda a santa live ele estava ali firme e forte, tá? Então é um exemplo de que quem persevera chega longe. Hashtag não tem vaga de graça, tá? Tem que, com o perdão da palavra, ralar o cu na ostra, né? Para conseguir a sua vaga, tá? Mas ralou, consegue. Beleza? Muito bem. Aí o Nato perguntou, dá para usar sorvetão? Dá para usar sorvetão, tá? Daria para usar sorvetão também. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Eu tenho... Ó, a partir do momento, meu querido Nato, olha só. A partir do momento que você achou a desaceleração aqui, que a aceleração é menos 1, né? Você dá para fazer o sorvetão direto, né? De A para C, tá? O ΔS de A para C é 300, né? A velocidade inicial é 25, né?
E aí você manda lá, vai dar uma equação de segundo grau, tá? No tempo. Manda o Bhaskara lá, resolve e você vai ter duas respostas. Vão aparecer duas respostas. E os dois instantes que você achar, eu fiz essa conta, acho que dá 20 e 30. 20 segundos e 30 segundos, tá? Por que vai dar duas respostas, né? Porque ele tá brecando, ele passa uma vez pela lombada, continua, para, inverte o sentido, se ele continuar desacelerando, ele volta, tá? Então, se você mandar o Bhaskara lá, na equação de segundo grau, você vai achar duas respostas. E as duas respostas positivas. Dois tempos positivos. Só que o segundo tempo não faz sentido do ponto de vista físico, porque ele não vai voltar para passar pela lombada de novo, né? Ele está desacelerando, né? Breca, para, inverte sentido e aceleraria para outro lado. Nesse caso, como um carro andando numa estrada, ele não vai fazer isso, tá? Então, funciona. Aí, ó, a Stephanie fez isso mesmo, ó, deu 20 e 30 segundos, tá? Só que o 30 segundos ele não se aplica nessa condição. Tudo bem? Vocês entenderam, gente? Né? Você manda lá o sorvetão. É isso aqui, ó. Ó, vamos lá. De A para C. Cadê minha canetinha? Então, S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT² sobre 2, né? Então, na hora que eu passo o S0 para cá, fica ΔS, né? Aí o ΔS de A para C é 300, certo? Então o ΔS vai ser 300. O V0 em A é 25 vezes T, mais a aceleração que é menos 1, né? T² sobre 2, tá? Aí você passa esse 300 para o outro lado, né? Ele está pelo lado de cá do igual, passa para cá, né? Aí faz igual a zero. Aí você cai na equação de segundo grau, certo? Aí você vai achar duas respostas. Manda o Bhaskara lá, dá certo, tá? Então a Ana perguntou, né? Como assim ele breca e volta, né? Porque assim, vocês concordam comigo que ele tem a velocidade, ele tá indo para frente, né? Mas a aceleração é contra o movimento, certo? Por isso que a aceleração deu negativa, né? A velocidade é positiva. Se as velocidades aqui são positivas, né? Se as velocidades aqui são positivas, está implícito que o ADOTAKE para cá é positivo, tá? Então, se ele tem velocidade positiva e está brecando, a aceleração é negativa, né? Está brecando, movimento retardado, velocidade e aceleração têm sinais opostos. Aí a conta mostrou isso para mim, ó, aceleração negativa. Como a aceleração é negativa, ele está brecando, chega uma hora que ele vai parar. Se ele continuar com essa desaceleração. Só que ele não vai continuar com essa desaceleração, porque fisicamente, quando ele passou pela lombada, ele vai meter o pé no acelerador e vai embora, tá? Mas se continuasse desacelerando, seria análogo a você jogar uma bolinha para cima, né? Você tem uma aceleração para baixo, que é da gravidade, tá brecando, no ponto mais alto ela para, inverte sentido e acelera para baixo, certo? Aqui ele tá indo para a direita, né? E a aceleração tá para a esquerda, então breca, ele vai parar aqui mais para frente, né? Se continuasse desacelerando, ele pararia, e se continuasse com a aceleração ao contrário, ele inverteria o sentido do movimento acelerando para trás. Mas fisicamente isso não faz sentido, porque a partir do momento que o cara passou pela lombada, ele pisa no acelerador e vai embora, tá? Beleza, gente? Tudo bem? Então é assim, fisicamente, né, essa desaceleração, para ele manter essa desaceleração o tempo todo, né? Chegaria um momento em que o móvel pararia, inverteria o sentido de movimento e começaria a acelerar para o outro lado, tá? Mas com o carro não vai acontecer isso, tá? Mas, por exemplo, se eu jogasse uma bolinha para cima, a aceleração da gravidade está sempre contra o movimento, ela vai brecando, na subida, no ponto mais alto ela para, inverte sentido e acelera para baixo, tá? No carro não vai acontecer isso. Tamo junto? Are we together? Então, se você meter aqui a equação de segundo grau, o sorvetão funciona, tá, gente? E aí você vai ter dois tempos, né? O primeiro tempo, o 20 segundos, é a resposta, tá? O 30, fisicamente, não vai fazer sentido nesse exercício aqui de passar pela lombada. Muito bem, vamos tocar o barco. Exercício número 2. Duas caixas A e B estão apoiadas em repouso
sobre uma superfície plana e horizontal. Sobre a caixa A é aplicada uma força F, horizontal de intensidade constante, conforme a figura. Aqui, a força F, intensidade constante, 40 newtons. O gráfico representa a variação da intensidade da força AB transmitida de A para B em função da massa de A, MA, mantendo a massa MB constante. Que beleza. Desprezando o atrito e a resistência do ar, a aceleração do sistema, essa pergunta, né? Quando a massa MA for 2 kg, será? Bom, então o que a gente tem aplicado sobre o corpo A, né? Quais são as forças sobre o corpo A? Tem o peso para baixo, a normal, né? Que é a força que o apoio faz, perpendicular ao apoio. A força de 40 newtons aqui, essa força F, né? E a força que o B exerce no A. Aqui, o F de A, do B exerce no A, tá? São essas forças sobre o bloquinho A, tá? Então, esse aqui é o bloco A. Beleza? Aplica lá a segunda lei. Resultante das forças, massa vezes aceleração, né? Nós não temos aceleração na vertical, então as forças verticais se equilibram sobre o solo na horizontal, né? Aí eu tenho duas forças, mesma direção, sentido oposto, para achar a resultante a maior menos a menor. Como o cara está acelerando para a direita, né? A força maior é a força F, tá? Que é 40 newtons. Então, vou colocar aqui, ó, F menos FAB igual M da massa do corpinho A vezes a aceleração. Essa força F é constante, 40. A força FAB depende da massa. Só que ele quer quando a massa de A for 2 kg. Eu vou no gráfico, né? A massa, aqui, ó. Massa de A, 2 kg, rebato na curva e leio a força. Então, a FAB é 30. E beleza, né? 30. Aí a massa de A é 2. E eu vou achar a aceleração, hein? Né? 40 menos 30 dá 10 por 2, 5. Acabou o exercício, tá? Então, ele tenta dar uma dificultada aí, mas é só você ler com calma, interpretar, né, o gráfico e mandar ver, tá? Beleza, gente? Tamo junto? Suave. Vamos que vamos. Bom, teve dúvida? Manda aí, tá? Eu vou tocar o barco, que são muitas questões. Vamos lá. Próxima questão. Olha essa aqui que bacana. A figura representa a trajetória elíptica de um determinado planeta em torno do Sol. Considerando as proporções entre as áreas indicadas na figura e que a linha imaginária que liga esse planeta ao Sol varre a área A1 no intervalo de tempo T1 e a área A2 no intervalo de tempo T2. Sendo válida a lei das áreas de Kepler, é correto afirmar que... Muito bem. Então, olha só, o planeta, ele varre a área, né, o segmento imaginário que une o centro do planeta ao centro do Sol, né? Varre áreas de iguais intervalos de tempos iguais, tá? Muito bem, mas as áreas aqui não são iguais. Muito bem, então ele varre a área 1 no tempo aqui T1, né? Ele varre a área 2, né, no tempo T2, tá? Então o que a gente sabe? Lá da segunda lei de Kepler, né? A lei das áreas, né? A lei das áreas. A velocidade areolar, ela é constante, tá? Então ele varre uma certa área num certo tempo e essa velocidade areolar, ela é constante, tá? Então, como essa velocidade, a razão área por tempo, ela é constante, eu posso escrever que a área 1 sobre o tempo T1 é igual à área 2 sobre o tempo T2, exatamente porque a velocidade areolar, ela é constante, tá? Então, ó, a área 1 sobre o tempo T1 igual à área 2 sobre o tempo T2, né? Que caracteriza a razão área por tempo constante, tá? Muito bem. E aí, o que a gente tem daqui, né? Beleza, o que a gente conclui aqui, ó? Bom, como a área 2 ela é maior, né? Você concorda comigo que a área 2 é maior? Para a área 2, se a área 2 é maior, né? O tempo T2 vai ser maior que o T1, certo? O tempo T2 é maior que o T1, tá? Muito bem. E aí é o seguinte, aí nós vamos analisar aqui, ó, as alternativas, tá? Então podemos concluir o seguinte, ó, a área 2, olha as alternativas aqui, ó. Primeira alternativa A, área 2 vezes o tempo T2, tá?
Área 2 vezes o tempo T2. Veja, a área 2 é maior, concorda? Veja, a área 2 é maior que a área 1, certo? E aqui eu concluí, ó, tá aqui, né? E aqui eu concluí que por causa disso, o tempo 2 é maior que o tempo 1, tá? Então, quando eu pego a área 2 e multiplico por T2, área 2 vezes T2, eu estou pegando o maior das áreas e o maior dos tempos. Quando eu multiplico os dois, eu vou ter um valor maior do que se eu pegar a área 1 e multiplicar pelo tempo T1, certo? Que é exatamente o que acontece na alternativa A. Beleza? Quando você, o que é o exercício normal aqui, né? O que é a coisa normal que a gente faz? Quando chega aqui, né? A tendência normal é você multiplicar em cruz. Só que ao multiplicar em cruz, né? Você conclui que a área 1 vezes o T2 é igual a área 2 vezes o T1, tá? E não há isso nas alternativas. Essa aqui, ó, área 2 T2, né? Para ser igual, é a área 1 T2 é igual a área 2 T1. Não é a alternativa D, tá? Também não é a alternativa C, porque não tem uma relação de quadrado nem de cubo, tá? Então, a partir do momento que a gente concluiu isso aqui, ó, né? Eu iria olhar a alternativa D e a alternativa D não faz sentido, né? Se eu multiplico em cruz aqui, né? Eu tenho A1 T2 igual a 2 T1, que não é o caso. Também não faz sentido a C. Então, sobrou as outras alternativas, é uma relação de desigualdade, tá? E aí, como a área 2 é maior, o tempo 2 é maior, tá? Então, se eu peguei os dois maiores e multiplicar, com certeza esse produto vai ser maior, né, do que os dois menores multiplicados, tá? Então, portanto, é essa a alternativa certa. Vocês estão aí, gente? Everybody is here. Manda o ok aí para eu saber que está tudo bem. Porque é aquela velha coisa do YouTube mandando mensagens para mim. Vou ler para vocês a mensagem que o YouTube está mandando para mim aqui, ó. Error. Please use a keyframe frequency of seconds or less. Current keyframes are not being sent often. Open widget. Vocês entenderam? Não, né? Nem eu. Então deixa quieto. Parece que tá chegando o sinal aí. Então tá beleza. Muito bem, no que eu fiz isso, eu perdi o meu chat. Cadê o chat? Aqui está o chat de volta. Beleza? Vamos lá. Então tudo certo. Vamos tocar o barco. Próxima questãozinha aqui, ó. Uma questão de colisão, tá? Gente, colisão é uma barbada da prova, hein? Normalmente cai questão de colisão. Colisão, conservação da quantidade de movimento, isso aí na FUVEST é uma barbada. Olha só. Questão número 64. Duas esferas idênticas, A e B, sofrem uma colisão totalmente inelástica. O que é uma colisão totalmente inelástica, minha gente? Bateu e sai junto. Sai junto. Colisão inelástica é essa. Bateu, grudou, sai acoplado os dois, né? Imediatamente antes da colisão, ela se move no plano XY, representado na figura com velocidades VA igual a 2V e VB igual a V. Sabendo que imediatamente depois da colisão, elas se movem juntas. Novidade, né? Você não acabou de falar que é inelástica? Então, claro, saem juntas. Com velocidade módulo V'. É correto afirmar que ele quer que você ache V', tá? Então vamos lá. Lembre-se que colisão que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Lembra o que era a quantidade de movimento? Quantidade de movimento, né? É a massa vezes o vetor velocidade, tá? Então, analisando essa expressãozinha aqui, vetorial, né? O vetor Q tem a mesma direção, o mesmo sentido do vetor V, né? Eu tenho o produto de um número real, que é a massa, por um vetor, me dá outro vetor, né? Então, esse vetor aqui, que é o produto do vetor V com a massa, né? Sempre vai ter a mesma direção. E como o número que você está multiplicando aqui é um número positivo, vai ter o mesmo sentido também, tá? Então, quantidade de movimento e velocidade têm sempre a mesma direção, o mesmo sentido.
Então, a bolinha A está vindo para a direita com uma velocidade 2v, tá? Então, a quantidade de movimento da A é horizontal para a direita também. E qual é o módulo dessa quantidade de movimento? Né? Vamos fazer. Q é mVA. Né? O QA é m vezes a velocidade VA, que ele falou aqui, ó, 2v. Beleza? Essa é a quantidade de movimento. Essa é a quantidade de movimento, né, da bolinha A, tá? O módulo dela. A direção e o sentido está aqui. A bolinha B, né, ela vem vertical para cima, né, com velocidade v. Então, a quantidade de movimento, né, tem a mesma direção, mesmo sentido. Aqui, ó, vertical para cima. E qual é o módulo? Né? O QB é m vezes vb. Né? A massa é a mesma, que ele falou que as esferas são idênticas, né? E a velocidade de B é v. Aqui, ó. Então, é m vezes v. Beleza? Beleza. Aí bateu, colidiu, sai junto, tá? Então, o que a gente sabe? A quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final é a mesma, né? Ocorre a conservação da quantidade de movimento, tá? Então, qual é a quantidade de movimento inicial? É a soma desses dois vetores aqui, né? Eu vou somar o vetor QA com o vetor QB, tá? Lembre-se que eu posso movimentar o vetor para onde eu quiser, desde que eu não altere nem a direção, nem o sentido e nem o tamanho dele, tá? Eu posso mexer na posição do vetor sem alterar a direção, o sentido e a intensidade, que é o tamanho dele, tá? Então eu vou botar esse vetor QA para lá, ó. E o vetor QB eu vou colocar de tal forma a somar com QA usando o método paralelogramo, tá? Então eu vou colocar o início dos dois juntinhos, tá? Aqui, ó. Aí manda lá o paralelogramo, né? Então essa aqui é a quantidade de movimento inicial. Beleza? Então no início o que eu tenho? Esses dois vetores somados, tá? Essa é a quantidade de movimento inicial. Só que pelo teorema do impulso, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, tá? Então, se essa aqui é a quantidade de movimento inicial do sistema, a final é essa também. E como os dois saem juntos, eu tenho só esse vetor aqui como quantidade de movimento final, tá? Então, eu já achei a quantidade de movimento final. Agora, eu vou achar um módulo desse vetor Q' aqui, tá? Então, vamos pensar no módulo. Quem que é o vetor Q' mesmo? O vetor Q' é m vezes v', tá? Só que a massa agora é a massa do conjunto. Os dois saíram juntos, tá? Então, essa massa aqui é 2m. Beleza, gente? Então, o Q' é 2m v', tá? E aqui, ó, não formou um triângulo retângulo, né? Dá pra gente jogar o que aqui, hein, gente? Triângulo retângulo, pisca o que na sua cabeça, hein? O que pisca na sua cabeça? Olha lá, triângulo retângulo. Pisca o que, minha gente? Pitágoras, né? Certo ou não? Eu vou achar o módulo dessa quantidade de movimento final que é igual à inicial, tá? Então, esse Q' aqui que eu vou achar por Pitágoras. Q', que é o Q final ao quadrado, o módulo do Q final ao quadrado, é igual ao QA ao quadrado, esse cara aqui ao quadrado, mais o QB ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Quem é o Q'? Tá aqui, o Q' é 2mV', tá? Então, ficou 2mV' ao quadrado. Igual. Quem que é o QA? O QA tá aqui, ó. 2mv. Tudo isso ao quadrado, mais o QB. Quem que é o QB? Está aqui, é mv. Tá? Então, eleva a parada ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. M ao quadrado, M ao quadrado. V' ao quadrado, V' ao quadrado. Igual. M ao quadrado, M quadrado. 2 ao quadrado, 4. V ao quadrado, V ao quadrado. Mais M ao quadrado, M ao quadrado, V ao quadrado, V ao quadrado. Aí eu tenho M quadrado na linha toda. Eu posso dividir a equação inteira por m quadrado, o m quadrado some, tá? Beleza? Então ficou 4 v' ao quadrado, que eu quero achar o v', né? Igual 4v ao quadrado mais v ao quadrado, 5v ao quadrado, tá? Então v' ao quadrado é 5v quadrado sobre 4. Aí eu tiro a raiz dos dois lados, né? Então vai ser raiz de 5 v sobre raiz de 4, que é 2, tá? Então é raiz de 5v sobre 2. V' vai dar a alternativa E de Edson and Hudson. Beleza, gente? Prof. A Ana falou aqui. Caroline falou, eu odeio colisão, é a minha sina. Pois é, Ana, é bom você ir se acostumando, porque
A chance de cair é enorme. Muito bem. Prof, por que se eu calcular a resultante vetorial só com as velocidades, depois da colisão dá errado? Stephanie, dá errado porque o que conserva não é a velocidade, é a quantidade de movimento. Certo? Beleza? E aí, ó, a quantidade de movimento final, né, você tem os dois juntos. Então, a massa do corpo final é 2m. Tá certo? Então, é importantíssimo isso, tá? O que conserva não é a velocidade. O que conserva é a quantidade de movimento, tá? Então, eu tenho que fazer a resultante vetorial com as quantidades de movimento. Senão, não vai dar certo. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão. Sem mais delongas. Olha essa aqui que bacana. Isso aqui, gente. Tem questões que tem cheiro, né? Não sei se vocês repararam isso. Algumas questões têm cheiro. Como assim, professor? A questão fede? Não. A questão tem um perfume, tá? Um perfume. Essa aqui tem um cheiro, sabe do quê? De Unifesp. Isso aqui é a cara da Unifesp, hein? Muito batido na Unifesp. Vamos lá. Um pêndulo é constituído por uma esfera, uma pequena esfera de massa m presa por meio de um fio ideal de comprimento L. O comprimento do fio é o L. O comprimento do fio vai ser o raio da curva, tá? Muito bem. A esfera é abandonada do repouso no ponto A com o fio inclinado de um ângulo alfa com a vertical. Depois de passar algumas vezes pelo ponto C, a esfera para instantaneamente no ponto B, um fio inclinado com ângulo beta com a vertical. Considerando seno de alfa 0,9, cosseno de alfa 0,4, seno de beta 0,6, cosseno de beta 0,8. A energia mecânica dissipada, essa é a pergunta, desde o início das oscilações até a parada instantânea no ponto B, foi igual a... Então você botou a parada para oscilar, né? E fica lá, oscilando, né? E vai dissipando energia, né? Pelo atrito com ar e tal, né? E aí, chega uma hora que ela passa pelo ponto B aqui, né? E aí ela continua oscilando, mas instantaneamente, né? Ela para aqui, né? No ponto B, tá? Bom, e aí, gente? A gente já fez... Ó, eu não lembro qual foi a prova, mas foi umas 2 provas atrás, umas 2, 3 lives atrás. De novo, ele perguntar a energia mecânica dissipada, né? Então, se você fizer o trabalho de força não conservativa, não vai dar certo, vai errar por causa do sinal, tá? Trabalho de força não conservativa é a variação da energia mecânica. Não, ele não quer isso. Ele quer energia mecânica dissipada, né? Então, se vocês voltarem aí umas 2 lives atrás, inclusive alguém tinha perguntado para mim, né? Então, eu dei um exemplo de dinheiro, né? O cara tinha 10 reais, né? Aí, ele perdeu 6, né? Menos 6 reais, né? E aí ficou com 4 reais, né? Quanto que ele perdeu? 6. Perdeu 6. Beleza, como é que eu acho 6, né? É o que ele tinha no início, né? Menos o que ele ficou no final. Certo, gente? Então, como é que eu faço para chegar no 6? É 10 menos 4, tá? Para chegar no 6 é 10 menos 4, tá? 10 é o que tinha no início, né? Menos o que ele tinha no final, tá? Então, o que você perdeu, foi o que você tinha no início, é o dinheiro inicial menos o dinheiro que ficou com você no final, tá? Então, quando ele pergunta a dissipada, é o inicial menos o final, tá? Se você fizer a variação da energia mecânica, a variação é a final menos a inicial. Aí dá um erro por causa de um sinal. Tudo bem? Beleza? Vamos botar o desenho aqui, ó. Então, a energia mecânica dissipada é a inicial menos a final, tá? Muito bem. Só que no início, ele parte do repouso, né? É abandonada do repouso aqui, ó. Então, VA é igual a 0, certo? E aí oscila algumas vezes até no ponto B, parar aqui instantaneamente no ponto B. O VB aqui igual a 0. Então, no início, ele não tem velocidade. E na hora que passar aqui pelo ponto B, também não vai ter velocidade no final, tá? A energia mecânica, quem que é? É a soma da cinética com a potencial.
né? Só que no início ele não tem cinética, porque não tem velocidade. E no ponto B também não tem cinética, porque também não tem velocidade. Tá? Então a mecânica vai ser a gravitacional em A, né? A energia mecânica inicial vai ser só a gravitacional, e a final também em B vai ser só a gravitacional. Tá? Então no fundo é fazer mgHA menos mgHB. Tá? E o HA e o HB é sempre em relação ao nível de referência, que você escolhe, meu querido. Eu escolhi aqui embaixo, tá, gente? Então, energia mecânica dissipada, mgHA menos mgHB, tá? E o meu nível de referência aqui no chão. Beleza? Você podia colocar o nível de referência aqui na bolinha B, tá? Basicamente, vai dar... O resultado final é o mesmo, né? E o trabalho algébrico é diferente, mas é o mesmo trabalho algébrico, tá? Então, eu botei aqui, coloquei bem aqui, tá? Então, vamos lá. Tem energia mecânica dissipada. Vai ser M vezes G vezes o HA. Quem que é o HA? Então, olha só. E o HA é em relação ao meu nível de referência aqui, tá? NR, nível de referência. Então, olha só. Eu vou fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Fecho o triângulo retângulo aqui, né? Então, esse lado aqui do triângulo, a gente consegue achar, né? Quanto que ele vale? Veja que a hipotenusa é o L, certo? Né? E esse aqui é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa, tá? Cateto adjacente, hipotenusa, cosseno, né? Então, essa medida aqui, ó, é L cosseno alfa, tá? O H, por sua vez, é daqui, ó, para o nível de referência, né? Então, o H do ponto A é essa medida aqui, ó, daqui para cá. Isso aqui é o H do ponto A, tá? Que eu vou colocar ali, ó. Então, esse aqui é o H do ponto A. Quem é que é esse H? Né? É isso tudo, né? Que do ponto O para o ponto C é o comprimento do fio, tá? Então, qual vai ser o H do ponto A? O comprimento do fio menos esse catetinho, que é L cosseno alfa, tá? Então, o comprimento do fio L menos esse catetinho, L cosseno alfa, tá? E o cosseno de alfa, nós temos aqui, ó, é 0,4, tá? Então, o cosseno de alfa, eu vou substituir ali, tá? Que aqui já eu vou apagar. O cosseno de alfa é 0,4. Esse cara aqui, gente, é 0,4, tá? Então, vai ficar L menos L vezes 0,4. Tudo bem? Menos, aí apaguei. Menos, eu apaguei para não embaralhar a figura. MGHB, MGHB. Quem que é o HB? Né? Então, a mesma ideia. Fecha um triângulo retângulo aqui, né? E aí, esse cateto aqui, ó, daqui até aqui, o cateto adjacente em relação aqui ao ângulo beta, né? É L cosseno beta, né? A hipotenusa é L, né? E o cateto adjacente é L cosseno beta. Então, a altura que é esse pedacinho aqui, o que é? É o comprimento do fio, que é isso tudo, de O para C, o comprimento do fio, menos esse pedacinho, tá? Então, o comprimento do fio é L, então HB é L, menos L cosseno beta. Certo, gente? Muito bom. E aí, o cosseno beta, ele dá aqui, né? Cosseno beta é 0,6. Este cara aqui, ó, vale 0,6. Então, fica L, né? Menos L vezes cosseno beta, meu querido, é 0,8. 0,8. Né? Eu li o seno, né? O cosseno é 0,8, tá? Bom, então agora é só fazer continha aqui, né? Então vai ficar mg L menos 0,4L dá 0,6L, né? E aqui mg L menos 0,8L dá 0,2, tá? 0,6L menos 0,2L dá 0,4. mg 0,4L, a resposta alternativa B de Bruno and Marrone. Muito bem, vamos às perguntas aqui. Vitória. A Vitória está perguntando um negócio aqui. Ó, eu vou ler a pergunta da Vitória aqui, tá, minha gente? Eu estou no ensino fundamental, tenho prova amanhã. Saindo de um pouco do assunto, professor, eu tenho muita dúvida em física quando tem que dividir ou multiplicar uma conta. Tem alguma dica? Sim, Vitória, fazer muito exercício, tá? Vitória, aqui neste canal, nós temos um lema.
né? Não existe vaga de graça, tá? Da mesma forma, não tem como você aprender alguma coisa se você não ficar estudando. E se estuda como física? Fazendo muito exercício. Não tem jeito. É interessante você perguntar isso, porque muita gente me pergunta no Instagram. Nossa, o que tem de aluno de ensino médio? Professor, eu tenho prova, eu tenho não sei o que, me ajuda. Ainda mais agora que esse negócio é online, os caras mandam a prova para eu resolver. E aí eu falo, meu querido, eu não vou resolver a prova para você, né? Senão você vai perder a chance de aprender, tá? Então, assim, não tem milagre. É grão por grão, né? Cada um anda na ponte que constrói. Então você vai ter que construir a sua própria ponte, tá? E dá trabalho construir a ponte, tá certo? Mas é uma coisa que, assim, vai ficar exercitando, tal, vai aumentando a dificuldade, vai exercitando, vai tirando dúvida e assim vai por diante, tá? Muita gente acha que tem fórmula mágica. Tem uma live, vocês vão ver, no final do ano eu vou fazer umas lives épicas. Tem uma live épica que eu fiz o ano passado, né? Eu coloquei assim, o título da live era Como gabaritar a FUVEST, né? Bateu mais de 3.000 views aquela live lá, né? E aí na live eu falo, como é que faz para gabaritar a FUVEST? Então, primeiro coisa, a gente tem que saber bastante física, a gente tem que ver, além de saber todos os tópicos da física que mais caem, que eu falei lá, né? Eu falo, a gente vai ter que fazer bastante exercício, Então, assim, não tem milagre. Você quer virar faixa preta? Você tem que ficar, né? Você tem que passar pela faixa branca, pela faixa azul, né? Pela faixa roxa, marrom, até chegar na preta. Não tem jeito, tá? Não sai, né? Um cara que vai virar piloto de avião, um cara vai lá, faz lá num aviãozinho, num Cessna pequenininho, depois pega um avião bimotor, e assim ele vai construindo a carreira. São anos de estudo. Não tem milagre. Tem que estudar, não tem outro jeito, tá? Prof, eu encontrei a quantidade de movimento nos eixos X e Y e depois encontrei as velocidades. Então, tudo bem, dá para você fazer isso, mas para você achar a velocidade final, você tem que ter antes a quantidade de movimento final, tá? Então você faz as operações com a quantidade de movimento e depois você abre a quantidade de movimento final como sendo massa vezes a velocidade. Prof, como é possível, o Renato tá perguntando, como é possível a bolinha parar no ponto B? Ele falou instantaneamente, tá? Aqui, ó, para instantaneamente. E a coisa mais natural do mundo. Não tem um pêndulo aqui que eu possa te mostrar. Um fiozinho aqui, não vai chegar. Mas você tem um negócio pendulando, é só isso, ó, ele fica mexendo isso aqui, né? Fica indo e voltando. E aí, continua indo e voltando. Só que nesse instante aqui, se eu fotográfico aqui, ele parou, tá? Ele parou momentaneamente. E depois continua, tá? Então ele para instantaneamente. Assim como ele para instantaneamente aqui, ele para instantaneamente aqui. Em todos os extremos do movimento, ele para instantaneamente. Tá? Então naquele instante ele parou, mas ele continua oscilando. Tá? Tudo bem? Beleza, vamos tocar o barco. Próxima questão, calorimetria. Calorimetria é legal que dá uma relaxada, né? As questões de calorimetria são suaves. O gráfico representa parte da curva de aquecimento determinada massa de gelo. Inicialmente uma temperatura de menos 40, até se transformar em água líquida a 20 graus Celsius. As etapas 1, 2 e 3 indicadas ocorrem nos intervalos de tempos ΔT1, ΔT2 e ΔT3, respectivamente. Considerando que a energia necessária para provocar a transformação tenha sido fornecida por uma fonte térmica de potência constante. Gente, fonte térmica de potência constante, tá? Então a potência é a mesma em todos os trechos do aquecimento. Que todo o calor fornecido por essa fonte tenha sido absorvido pela massa que sofreu a transformação. O calor específico do gelo é meio, calor específico da água é 1, calor latente de fusão 80. É correto afirmar que? Então ele quer uma relação entre os tempos, tá? Vamos lá. Trecho 1. O que está acontecendo aqui? Variação de temperatura ou mudança de estado? Variação de temperatura, né? Você está aquecendo aqui o gelo, tá? Aqui é gelo. Aqui que você tem a temperatura constante é a fusão. Aqui virou água líquida, tá? Sempre ponha, né, o que a gente tem em cada trecho, né, e onde ocorre a mudança de estado.
Então, o primeiro trecho é a variação de temperatura. Usa aqui macete. Potência e energia pelo tempo, e energia é o calor sensível, MC delta θ. Qual que é a massa? Não sei. É M. O calor específico é do gelo, que ele deu aqui meio, e a variação de temperatura de menos 40 para 0. Tá? Então, é M vezes meio, vezes a variação. Temperatura, que é a temperatura final 0, menos a inicial, menos 40. Tá? Sobre o delta T1. Tá? Muito bom. Aqui vai dar 40 vezes meio, 20. Tá? Então, a potência é igual a 20m sobre delta T1. Né? Então, o delta T1 é 20m sobre a potência. Tá? Eu já passei o ΔT para lá e o P para cá, dividindo. Trecho 2, mudança de estado. Tem mudança de estado, vai que é mole. M vezes L. A potência é a mesma, P. A massa que está fundindo é a mesma massa que eu tinha antes de gelo. Eu chamei de M, então é M aqui. E o calor latente de fusão, 80, sobre o tempo 2. Isola o tempo 2, vai dar 80M sobre P. E no trecho 3, potência e energia pelo tempo. A energia no trecho 3 é o aquecimento da água. Tem aquecimento, variação de temperatura, uso aqui macete. Qual é a massa de água que eu tenho aqui no trecho 3? A mesma massa que eu tinha antes de gelo. O gelo fundiu, virou água, a massa é a mesma, tá? Então, a potência é P, que é a potência térmica da fonte, ele falou que é constante, né? Tá aqui, ó. A potência é P. A massa é M, o calor específico agora é da água, 1, né? E a variação temperatura do trecho. Está indo de 0 para 20. A variação é final, 20 menos inicial, 0. Sobre o ΔT3, tá? Então, esse ΔT3 vai dar 20m sobre P. Aí nós compara. O ΔT1, 20m sobre P, é igual ao ΔT3, 20m sobre P, né? E o ΔT2 é maior, é 80m sobre P, tá? Então, o ΔT2 é maior que o ΔT3, que por sua vez é igual ao ΔT1, certo? Portanto, nós temos aí a alternativa D de Drauzio Varela. Beleza, gente? Tamo junto. Tranquilo. Suave. Maravilha. Podemos seguir? Vamos que vamos, hein? Vamos lá, questão 67, tá? Ótica e beleza. Dois meios homogêneos e transparentes A e B são justapostos e separados pela superfície plana S. Um raio de luz monocromático propaga-se no meio A com velocidade de 1,5 vezes 10 oitava metros por segundo, incide perpendicularmente à superfície de separação entre os dois meios e passa a propagar-se no meio B com uma velocidade de 6 raios de 2 vezes 10 oitava metros por segundo, conforme a figura 1, tá? Muito bem. Então, daqui para cá, mudou de meio, refratou, né? Mudou de velocidade, tá? Muito bem. Aí ele fala, esse mesmo raio, propagando-se pelo meio B, incide na superfície S conforme a figura 2. Então, ele vem aqui pelo meio B e incide na superfície S. Ele refrataria de forma rasante a superfície... Bom, então vamos lá. A primeira parte do exercício, ele falou para mim qual é a velocidade da luz no meio A e no meio B. Tendo as velocidades das luzes aqui nos dois meios, dá para a gente achar uma relação entre os índices de refração do meio A e do meio B, tá? Então, olha só, índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B é a velocidade da luz em B pela velocidade da luz em A, tá? Então, NA sobre NB é VB sobre VA, tá? Então fica NA sobre NB. Quem que é a velocidade da luz em B? O VB é o raiz de 6 sobre 2 vezes 10 oitava, tá? Que é 10 oitava, tá? Por que desconfigurou, meu filho? Por que desconfigura? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu faço bonitinho o negócio, vai lá e desconfigura. É 10 oitava, tá? Então, aqui é elevado a 8. Muy bien, muy bien. Aqui, oitava. Muito bem. Sobre 1,5 vezes 10 oitava, que é o VA, tá? Aí o 10 oitava cancelou com 10 oitava, tá? Então vai ficar a raiz de 6 sobre 3. NA sobre NB, raiz de 6 sobre 3. Portanto, o NA é raiz de 6 sobre 3 vezes o NB. Eu consegui dar a primeira parte do exercício, então, achar uma relação entre os índices de refração absoluto do meio A e do meio B, tá?
Agora nós vamos para a segunda parte do exercício. A luz incidiu aqui, né? Raio de luz incidiu, desenha quem? Desenha a normal, né? Aqui é a normal, certo? Perpendicular à superfície. Tudo bem? Muito bom. E aí eu vou aplicar a lei de Snell, né? Daqui para cá, tá? Bom, dá para ver de cara que esse ângulo aqui não é o ângulo de incidência, né? O ângulo de incidência é sempre o ângulo entre o raio e a normal. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, tá? Tudo bem, aqui acaba dando 45, né? Mas conceitualmente é esse ângulo aqui que é o ângulo de incidência. Então, vou aplicar a lei de Snell, né? Do B para o A, tá? Então, vai ficar NB, seno de θB, igual a NA, seno de θA, tá? O NB eu vou deixar como NB mesmo. O seno do ângulo de incidência. Quanto que é o ângulo de incidência aqui? É 45, tá? Aqui, ó, 45 graus, tá? Então, esse ângulo de incidência aqui, 45 graus. O NA, eu vou substituir aqui, ó. Quem que é o NA? Raiz de 6 sobre 3NB, tá? Isso tudo aqui é o NA. Vezes o seno do θA, né? E o θA, o seno de θA, eu vou descobrir quem que é esse θA, tá? Beleza? Então, o raio vai refratar para cá e eu vou descobrir quem que é esse θA. Bom, agora eu tenho NB dos dois lados. Nós cancela NB aqui com NB aqui, tá? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual raiz de 6 sobre 3, seno de θA, tá? Isola o seno de θA, vai dar esse 2, né? Passa para cima multiplicando, raiz de 2 dividindo, né? Vezes raiz de 6 sobre 3, né? Racionaliza a bagaça, vai dar raiz de 3 sobre 2 aqui, né? Seno de θA, raiz de 3 sobre 2. E aí, qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? É 60 graus, tá? Então, olha só, eu faço aqui, ó, o raio refratando e o ângulo refrata com 60 graus. Só que o ângulo de refração, minha gente, é sempre entre o raio refratado e a normal. É esse ângulo aqui que é o ângulo de refração, tá? Ó, 60 graus. Esse ângulo aqui é o de refração. Tudo bem? E aí, ó, vamos para a resposta. Ele refrataria de forma rasante a superfície? Não, ele não saiu rasante. B, refrataria fazendo o ângulo de 60 graus com a superfície? Não, é 60 graus com a normal, não é com a superfície. Refrataria fazendo o ângulo de 30 graus com a superfície? Sim. Se ele refratou com 60 graus em relação à normal, com a superfície é 30, né? É o complementar. Então, é essa a resposta alternativa C, né? Sempre muito atento. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão, ângulo de refração, ângulo limite é sempre entre o raio e a normal, tá? Tudo bem? Beleza, gente? Suave. Tiago perguntou, professor, por que fica invertido as velocidades na relação entre os índices? É assim, ó. Quem que é? Ó, N é C sobre V, tá? A definição de índice é fração absoluto. Então, quando eu fiz NA sobre NB, o que é? Quem que é o NA? O NA é C sobre VA. Quem que é NB? É C sobre VB, tá? A divisão de fração, eu mantenho a primeira, C sobre VA, e multiplico pelo inverso da segunda, VB sobre C. Aí cancelou a velocidade da luz no vácuo, e aí por isso que fica VB sobre VA, tá? Então, NA sobre NB é VB sobre VA. Não precisa fazer isso, é só decorar a fórmula, né? Mas é invertido porque o índice é inverso com a velocidade, tá? Quanto maior o índice, mais difícil é para a luz se propagar num dado meio, e, portanto, menor será a velocidade da luz neste meio. Muito bem, essa foi a 67. 67, vamos para a 68. Tamo junto, gente. Estão aguentando aí? Ó, ondinha, hein? No mar, quando a amplitude das ondas aumenta, ela perde o seu formato senoidal, suas cristas tornam-se pontudas e seus vales adquirem forma de calha. Quando a amplitude cresce muito, as ondas quebram. Avalia-se empiricamente que a onda se quebra quando a altura h atinge 1/7 do comprimento de onda lambda. A velocidade de propagação de uma onda no mar pode, com boa aproximação, ser calculada pela expressão V igual a raiz de GD, onde G é a aceleração da gravidade e D é a profundidade do mar no local da propagação.
Considere que em uma região onde a profundidade do mar é 4,9 metros, tá? Então ele está falando aí, ó, para mim, que o D, isso aqui é o D, tá? O D é 4,9 metros. As ondas se quebram quando a sua altura atinge 2 metros, tá? Então o H é 2 metros. O H é 2 metros. Adotando G, 10 metros por segundo ao quadrado, a frequência, essa é a pergunta, que as ondas estão oscilando nessa região é D? Muito bem. Tá? Então eu vou achar a velocidade por aqui, tá? A velocidade de propagação da onda no mar, raiz da aceleração da gravidade pela profundidade, vezes a profundidade. O G é 10, a profundidade ele falou 4,9. 10 vezes 4,9, 49, raiz dá 7. Então a velocidade, 7 metros por segundo. Tudo bem? Muito bem. O que a gente quer? A frequência, né? Se eu tenho a velocidade, eu vou jogar isso aqui, ó. A ideia é V lambda vezes F. Eu tenho a velocidade. Para achar a frequência, falta o lambda, né? De onde que eu tiro o lambda? Daqui. Ele falou que H é lambda sobre 7. Tá? Ele deu esse dado aqui, ó. H é lambda sobre 7. Quanto que é o H? 2 metros. Então, isso aqui é lambda sobre 7. Então, o lambda é 2 vezes 7, 14. Então, agora eu tenho V, tenho lambda, relação fundamental, V igual a lambda F. O V é 7, o lambda é 14. Vamos achar a frequência que dá meio Hz, tá? Matamos a alternativa A. Esse aqui, ó, sem grandes problemas, hein? Tamo junto? Beleza? Vocês estão aí, minha gente? Bacaninha essa prova, hein? Por falar nisso, você deu o like aí? Hein? Quero saber, você deu o like? Você se inscreveu no canal? Toda quinta-feira tem live, correção de prova, hein? Ó, tem coisa errada, tem menos like do que gente participando da live, hein? Dá like aí, minha gente. Senta o dedo aí, né? Gasta a digital e faz favor, né? Manda ver aí, ó. Quinta-feira, se inscreva no canal que o YouTube te avisa, tá? Toda quinta tem live de prova de vestibular de medicina, tá? Vamos para a próxima questão, questão número 69. Olha só, a figura representa o trecho de uma instalação residencial onde estão ligados um ferro de passar e uma lavadora de roupas. A resistência elétrica do ferro é 12 ohms. E a lavadora tem força contra-eletromotriz E' 100 volts e resistência interna R' 4 ohms. Então a lavadora, né, é um receptor, tá certo? É um receptor. Muito bem, vai converter energia elétrica, né, em uma outra forma de energia, normalmente mecânica de rotação ali do tambor. Muito bom. Para proteger o circuito, será instalado na posição indicada na figura um fusível F, escolhido dentro de 5 opções diferentes, F1, F2, F3, F4, F5, que suportam, respectivamente, as correntes máximas de 5, 10, 20, 30 e 40 amperes. Para que esses dois aparelhos elétricos possam funcionar simultaneamente, pode-se instalar. Então, vamos descobrir qual que é a corrente total, né? A gente vai descobrir a corrente total aqui, certo? Então, nós vamos fechar a chave aqui para fazer funcionar o ferro, né? E a lavadora de roupas, tá? Ao mesmo tempo. Beleza? O gerador aqui, ele não falou nada a respeito de resistência interna. Então, a gente considera ele ideal, né? Então, polo positivo, polo negativo. E aqui eu vou chamar de pontinho A, aqui de pontinho B, né? E aqui, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu só tenho o fio. E o fusível, ele faz a conexão, tá? Então, o ponto é o mesmo, né? Se o fusível não queimar, né? O fusível é um fiozinho, né? De baixo ponto de fusão, né? Para proteger o circuito, por efeito Joule. E aí, se a corrente for acima da qual ele foi projetado, né? Ele, por efeito Joule, ele vai queimar ele de baixo ponto de fusão e ele derrete e abre o circuito, protegendo o circuito, tá? Mas enquanto ele não foi, se ele não derreter, se ele não queimar, né? Eu considero um fio, tá? Então, entre esse ponto aqui e esse ponto, é só o fio, o ponto é o mesmo. Da mesma forma aqui também é ponto A, aqui embaixo também é B, né? E aqui embaixo também é B, certo? Isso quer dizer que o ferro está submetido a DDP,
O ferro está entre A e B, e entre A e B eu tenho 120 volts, então o ferro está submetido a 120 volts. O ferro basicamente é um resistor, tá? Eu aplico a primeira lei de Ohm no ferro, U igual a R vezes I. A DDP no ferro é 120, a resistência do ferro é 12, vou achar a corrente no ferro, 10 amperes. Aí, ó, a DDP, nosso querido lava-roupas, né, que é um receptor, também está entre os pontos A e B, tá? E aí a DDP no receptor é 120 volts também. Vocês lembram da equação do receptor? U é igual a E' mais R'I, né? Equação do receptor, tá? A DDP é 120, a força contra a eletromotriz ele falou que é 100, a resistência interna é 4, e eu vou achar a corrente que passa na lavadora, tá? 120 menos 100 dá 20, dividido por 4 dá 5 amperes. Pois bem, o nosso querido gerador aqui, ó, deixa eu até mudar de cor. Vamos mudar a cor. Olha só, sai lá uma corrente total aqui do gerador, sai o I total, passa I total pelo fusível, né? Chega aqui, ó, vem a corrente para cá, que é a corrente no ferro, né? E a corrente para cá, que é a corrente na lavadora. Passa a corrente na lavadora, passa o IL, que é 5 amperes na lavadora, né? Passa essa corrente IF, que é o 10 amperes no ferro, né? Junta no nó B e volta a ser I total. Beleza? Aqui é o IF, tá? Então, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, esse ponto A aqui, ó, né, esse nó A, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó, tá? Assim diz a lei de Kirchhoff, tá? A lei dos nós, tá? Então, eu posso dizer que o I total é o IF mais o IL. O I total é o IF mais o IL. E o IF é 10, o IL é 5, então a corrente total é 15. Então, quer dizer que o fusível ele tem que suportar 15 amperes, tá? Um fusível de 5 suporta 15 amperes? Não. Fusível de 10 suporta 15 amperes? Não. Fusível de 20 suporta 15? Suporta. Fusível de 30 suporta 15? Suporta. O de 40 também, né? Então, é o fusível 3, 4 e 5. Resposta alternativa A, tá? Então, os fusíveis 3, 4 e 5. Alternativa A, matamos mais essa. Tudo bem, tamo junto. Na prática, mesmo não usaria um disjuntor por conta da alta DDP? Na prática, na verdade, assim, né? Dependendo do circuito elétrico que você tem na sua casa, né? Os circuitos mais novos você usa o disjuntor mesmo, né? Nessas casas mais antigas você tinha lá uns fusíveis, né? De porcelana e tal. Mas o disjuntor, né? No caso da residência aí, né, ele acaba sendo mais útil, apesar de mais caro, porque se vier uma sobrecarga de corrente, ele desarma, né? É só você sanar. Primeiro você vê o que causou a sobrecarga, né? Então, sei lá, se deu um curto-circuito lá, né? Você tem que tirar o curto. E aí depois você aciona lá o disjuntor, tá? Beleza? E aí você acaba usando na prática, né? O disjuntor, porque ele é melhor, porque o fusível você tem que trocar. Queimou, já era, joga fora. E aí nós vamos para a gloriosa última questão. Gente, vocês estão sobrevivendo? Essa prova é bacana, hein? Bacana no seguinte aspecto, é uma prova muito boa para quem quer, né, treinar para a prova de segunda fase. Aliás, já tocando no assunto, a prova da Unesp, ela vai ser, acho que agora esse final de semana, né? E ela vai ser, por causa da pandemia, né? A segunda fase vai ser teste. Por essa razão, eu usei essa prova aqui hoje, tá? O pessoal tava pedindo para mim, professor, faz umas lives aí para preparar para a Unesp. Bom, a Unesp vai ser uma prova de segunda fase, só que vai ser teste. Então, vai ser testes um pouco mais elaborados. Imagino eu. Então, essa prova é uma prova da Santa Casa, uma prova mais pesada, né? Eu imagino, eu pressuponho, que uma prova de segunda fase, né, mesmo de teste, ela vai ser uma prova de segunda fase, tá? Então, vão ser questões um pouquinho mais trabalhosas, por isso que eu peguei essa prova
né, para ajudar o pessoal que vai fazer a Unesp aí no final de semana. Última questão, vamos lá. 70. Uma espira metálica quadrada de lado L move-se com velocidade constante V e atravessa uma região de comprimento 3L onde atua um campo magnético constante B perpendicular ao plano da figura com sentido para dentro dela. Então tá aqui o B está entrando no plano do papel. Considerando o sentido positivo para a corrente e o eixo X indicado na figura, então sentido positivo é o sentido horário, né? Horário, tá. O gráfico que representa a intensidade da corrente elétrica induzida na espira em função da posição X do seu lado vermelho é indicado em... Então tá bom. Vamos lá. Então nós temos aqui a espira, na verdade aqui nós temos a região do campo magnético, né? E a espira vai entrar, tá? Então, como aqui é 3L, eu dividi aqui, né? L, 2L, 3L, tá? Qual que é a ideia? Lei de Faraday. Força eletromotriz induzida, né? É a variação do fluxo magnético pelo tempo, tá? Aí tem um menos aqui. Vamos pegar em módulo, tá? Então vamos pegar a parada em módulo. Força eletromotriz induzida, né? O menos, na verdade, o menos aqui da força eletromotriz induzida é para você achar o sentido da corrente, tá? Muito bem, então vem lá da lei de Lenz, tá? Lei de Lenz. Então o menos aqui é para achar o sentido da corrente. E a força eletromotriz induzida, né? Esse aqui eu vou abrir como a resistência vezes a corrente induzida, tá? Então, essa força eletromotriz induzida é a resistência vezes a corrente induzida. Tudo bem? E aí, no fundo, então, dá para você achar a corrente induzida que a gente quer, tá? Mas aqui é só conceito. Na verdade, a gente não vai nem precisar fazer a conta, né? Vou calcular quanto que é a variação do fluxo no tempo, tá? Então, o importante é você perceber o seguinte. Você tem corrente induzida toda vez que houver variação no fluxo magnético, tá? Então, resumindo essa bagaça aqui, né? Você tem uma corrente elétrica induzida quando houver variação do fluxo magnético no tempo. Tá? Então, tá variando o fluxo magnético através da espira, né, no decorrer do tempo, você vai ter uma força eletromotriz induzida e, portanto, uma corrente elétrica induzida, tá? Então, vou colocar aqui bonitinho, tá? Então, vamos colocar aqui em cima bonitinho. Você tem uma corrente elétrica induzida quando houver variação do fluxo magnético na espira no tempo, tá? No tempo. Então, variou no tempo o fluxo magnético, vai ter uma corrente induzida. Muito bem. Então, aqui, ó, a espira está longe do campo magnético, né? Quais são as linhas de indução magnética que atravessam a espira quando ela está aqui fora do campo? Nenhuma, né? Não tem nenhuma linha de indução magnética, não tem campo magnético aqui fora. Então, ó, eu vou emparelhar essa lado vermelho, que é o que ele falou, né? Aqui, ó, posição do lado vermelho. A gente vai emparelhar o lado vermelho bem no começo do campo, tá? Aqui, ó, emparelhei. E aqui embaixo eu vou montar o gráfico, que é o que ele quer na resposta, tá? O gráfico da corrente em função da posição X, tá? Corrente em função da posição X. Me ajuda aí, ó. A espira vai começar a entrar. Ela vai com velocidade constante ao longo de todo o campo magnético, tá? É eu que vou dividir em passo a passo para a gente analisar. Então, o primeiro trecho, ela tá entrando aqui, ó. Tá entrando. Pergunto, não variou o fluxo magnético? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, qual era o número de linhas que atravessava a espira? Nenhuma, tá? À medida que a espira vai entrando dentro do campo, vai aumentando o número de linhas, né, que está entrando na espira, tá? Então, variou o fluxo magnético.
Então, durante esse processo de entrada aqui, né, quando a espira foi, né, desse lado vermelho, foi daqui do 0 até o abscissa L, variou o fluxo magnético. Portanto, tem uma corrente induzida, tá? Muito bem. Aí, essa corrente induzida, né, o sentido dela é dado pela lei de Lenz, tá? Então, vamos pensar. O que aconteceu? Não tinha nenhuma linha, ó, as linhas estão entrando, tá? Ó, o xizinho está mostrando que está entrando no plano da tela do computador aí, tá? Então, está entrando, tá? Então, quando a espira vai caminhando para a direita, está aumentando a quantidade de linha entrando, certo? Aumenta a quantidade de linha entrando. Tudo bem? Muito bem. E aí, qual é o sentido da corrente elétrica? O sentido da corrente elétrica é tal, né, que você tem o sentido dela se opõe à variação do fluxo magnético que lhe deu origem. Qual é o fluxo magnético que deu origem? Linhas entrando, né? Então, o que eu faço? Eu faço o oposto, linhas saindo, tá? E aí a regra da mão direita, tá? Então, na hora que eu coloco as linhas saindo, eu vou botar os dedos apontando para minha cara, tá? Então, se está entrando, o oposto é sair. E aí, se eu botar minha mão aqui, ó, minha mão direita aqui, ó, vou tentar desenhar a mão direita, tá? Aqui está a mão direita, que é o dedão, né? E aí os dedos assim, ó. Aqui estão as unhas, tá? Beleza? Aqui, ó. Beleza? Então, aí os dedos estão apontando para mim que está saindo o campo, tá? Porque é sempre o oposto, né? O sentido da corrente elétrica é tal, os seus efeitos se opõem à variação do fluxo magnético que deu origem, tá? Se estava aumentando, linhas entrando, então eu vou fazer o oposto, linhas saindo, tá? E aí o dedão dá o sentido da corrente. Então o sentido da corrente vai ser esse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Mas ele falou que o horário é positivo, então o sentido é anti-horário é negativo. Se é negativo é abaixo de zero. Então é aqui, tá? Então nós temos uma corrente constante, né? Enquanto a espira está entrando no campo magnético. Tamo junto até aqui, gente? Beleza? Se tem uma coisa que é difícil é mostrar essas regras da mão pelo computador, hein? Isso aqui. Beleza? Tamo junto aqui, gente. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Agora, a espira está dentro do campo, certo? Deixa eu apagar aqui a minha mão, então. Deixa eu apagar a mão. Apagar a mão aqui, ó. A espira está dentro do campo, tá? E quando a espira se movimentar daqui até a outra borda, você concorda comigo que a quantidade de linhas que entra na espira é a mesma que sai? Ou seja, a variação do número de linhas é zero, tá? Concorda comigo, gente? Então, como o campo magnético é uniforme, né? E a espira está lá indo, à medida que ela caminha, a quantidade de linhas que passa a entrar na espira é a mesma quantidade de linhas que deixa de atravessar a espira, tá? Então, a variação do fluxo magnético é zero. Se não tem variação do fluxo magnético, não tem corrente induzida. Então, a corrente induzida é zero, né? Quando ela caminha da abscissa L até a abscissa 3L, tá? Então, a corrente aqui é nula. Tudo bem? Prof, se o campo está variando, a corrente também não deveria variar? Como assim o campo está variando? O campo não varia. Ele falou que o campo magnético é constante. Não varia o campo. Beleza? Não varia. Porque a corrente é uma reta, né? Porque a variação do fluxo é uniforme, tá? Então, é só. Júlia, boa pergunta, tá? Então, o que é? A gente pode pensar assim, né? A força eletromotriz induzida em módulo é a variação do fluxo no tempo, tá? Então, como é que é? O campo não é uniforme, à medida que ele vai entrando, né? Vai aumentando o número de linhas e vai aumentando uniformemente, tá? Então, a variação é uma constante, tá certo? E, portanto, a força eletromotriz induzida é uma constante e, logo, a corrente induzida é uma constante. Beleza? A variação é linear, tá? A variação é linear. Então, o fluxo, o campo magnético é uniforme,
Então, tipo assim, vai. Vamos tentar fazer aqui. Tava lá assim, né? Então, a Espira tava aqui, tá? Então, entrou tanto, depois vai entrar mais um tanto, depois vai entrar mais um tanto, né? À medida que a Espira se propaga, se caminha, né, para a direita, tá? Então, como o campo é uniforme, a variação do fluxo, né, é constante, tá certo? O fluxo, ele aumenta, então a variação, ele aumenta linearmente, então a variação do fluxo é uma constante, portanto a força eletromotriz induzida é constante e a corrente, portanto, ela é constante. Não varia o campo dentro da Espira até L? Sim, está aumentando o campo. E é essa variação do campo dentro da Espira que faz ter a força eletromotriz induzida. Perfeito, é isso mesmo, Renato. Tá? Muito bem. E aí, gente, quando chegou aqui na borda de cá, o que vai acontecer, né? Agora vai variar o fluxo magnético na saída, né? Porque agora tem um monte de linha aqui e vai começar a diminuir o número de linhas através da Espira, ó, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força eletromotriz induzida, porque vai variar o número de linhas através da Espira, né? Só que na entrada do campo aumentou, aqui está saindo. Então, o sentido da corrente elétrica induzida aqui é o oposto que eu tinha ali, tá? Se ali era negativo, aqui vai ser positivo. Então, a corrente vai ser uma bagaça assim, e, portanto, achamos a resposta alternativa C. Beleza, gente? Tudo bem? Tamo junto. Então, esse tipo de questão aqui, tá? De força eletromotriz induzida, também é outra coisa que é importante, tá, gente? Causa muita dúvida. Então, como o campo magnético é uniforme, né? O deslocamento da Espira, quando ela está totalmente imersa no campo, né? Não varia o fluxo magnético através da Espira. Por quê, prof? Porque à medida que ela avança, uma certa quantidade de linhas passa a entrar, porém uma certa quantidade de linhas deixa, né, de atravessar a Espira, né? Então, a variação do fluxo magnético com ela dentro do campo, totalmente imersa, é zero. Beleza? Então, só varia o fluxo magnético na entrada e na saída do campo, tá? Na entrada aumentou o número de linhas, a corrente é num sentido, dado pela regra da mão direita, e na saída está diminuindo o número de linhas, então vai ser no sentido oposto. E aí nós matamos a questão. Beleza? Muito bom. Como é que faz isso tudo em 3 minutos? A Júlia está perguntando, né? Que a média do tempo de fazer a questão na prova, essa prova em especial, 3 minutos, né? Pois é, né? Mas é o seguinte, 3 minutos na média. Nas provas de exatas, vocês demoram mais, tá? Nas provas de humanas, vocês vão mais rápido e na média, né, acaba dando 3 minutos. Tudo bem, meus queridos? Com isso, nós acabamos mais uma incrível resolução. Então, você pode conversar comigo pelo Instagram, @fisica.resolve. Este aqui é o canal Física Resolve. Se inscreva no canal do YouTube, tá? O Telegram, gente, eu tô fazendo várias coisas bacanas no Telegram, tá? Se inscreva lá no canal do Telegram. Estão botando questõezinhas de física, materiais e várias discussões muito bacanas. Se inscreva lá. E aqui está o site Física Resolve para você pegar a resolução das provas da FUVEST que eu já fiz. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês. 1h20 de física na veia, tá? A gente se vê então na próxima live, na quinta-feira, 20 horas. Já deixa o seu celular programado para despertar, tá? Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção. É nóis, é nozes, queirozes, e a gente segue firme e forte porque não tem vaga de graça. Tem que estudar. E é assim que a gente vai conseguir construir a nossa ponte. Valeu, gente. Fui.